Olá, meus irmãos, mais uma vez vamos partir para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, cujo tema é a Igreja Relevante. Está baseado no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, carta escrita por Paulo e também igreja fundada por Paulo. Então, todo o capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1 todo, é onde nós vamos então conversar um pouco hoje sobre esse tema. Mas vamos primeiro ao título. O título da nossa lição é A Igreja Relevante. E aí a gente pode partir para a definição de igreja. Se nós lembrarmos as nossas lições anteriores, nós não estamos considerando aqui a igreja aqui como a instituição. A igreja nós vamos considerar sempre, nessa lição e nas anteriores que nós já conversamos, a igreja é cada um de nós. Ou seja, cada um de nós precisa então ser relevante. Mas nós também podemos considerar nessa lição de hoje a igreja como sendo um povo. Um povo que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e um povo que se reúne numa igreja local com uma finalidade, que é adorar a Deus, proclamar a Deus, proclamar o seu Evangelho, ensinar a palavra de Deus, consolidar essa palavra no coração de cada um de nós e, consequentemente, estabelecer o reino de Deus na terra. Esta igreja, cada um de nós, esta igreja, todo o povo de Deus que se reúne, não tem vida própria. Porque a igreja, ela vive em Deus, ela depende de Deus e ela caminha para Deus. Então, o título A Igreja Relevante é cada um de nós relevante, ou então o grupo que nós reunimos ser um grupo relevante. E o que é relevante? É ser importante. É ser importante. É ser digno de nota, vamos assim dizer. Aonde? Na comunidade onde a gente vive, no local aonde nós estamos. Então, nós podemos partir para o texto, que é 1 Tessalonicenses capítulo 1, os versículos de 1 a 10. E nós vamos lendo esses textos, esses versículos, aos poucos, porque à medida que nós formos lendo, nós vamos então descobrir nesse texto quais são as marcas de uma igreja relevante. Quais são as marcas que cada um que compõe a igreja precisa ter para ser relevante, para ser importante aonde está, para ser digno de nota aonde está. Versículo 1 então do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Diz Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo aí está com mais dois companheiros, que é Silvano e Timóteo. É bom lembrar que Silvano é o mesmo nome para Silas, a gente conhece mais como Silas. Todos os dois companheiros de Paulo na sua segunda viagem missionária, porque foi na segunda viagem missionária que Paulo então fundou a igreja de Tessalônica. Então agora com esses dois companheiros, Paulo agora escreve aos irmãos de Tessalônica. E aí Paulo continua, né? A igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aí a intimidade que tem entre Jesus Cristo e Deus Pai. Também está mostrando aí um novo relacionamento agora que os cristãos de Tessalônica estão tendo com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Mostrando também que a mensagem na qual os tessalonicenses acreditavam e criam era essa mensagem que demonstrava que Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para então salvar a humanidade e a vida de cada um daqueles cristãos. E aí ele termina o verso 1, graça e paz a vós outros.
que é graça? Valor imerecido. Valor favor imerecido, ou seja, o favor que Deus nos deu por meio do seu Filho. Graça. E aí, junto com essa graça, vem o nosso bem-estar. Só que é o nosso bem-estar espiritual. Aí temos então a paz de Cristo. Ou seja, graça é a causa e paz é o efeito que Cristo causa em cada um de nós. Ou seja, quando estamos debaixo da graça de Deus, temos, o próprio verso fala, temos paz com Ele. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 2, Paulo continua ainda se apresentando aos irmãos de Tessalônica, e ele coloca: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo, novamente, com os seus dois companheiros, Silvano, ou então Silas, e Timóteo, Paulo está dizendo que sempre deu graças a Deus por aqueles irmãos, por aquela igreja que se reunia ali em Tessalônica. Paulo está demonstrando que ele tinha um cuidado para com aqueles irmãos. Paulo está dizendo, junto com seus companheiros, que eles com isso demonstravam e estavam demonstrando o amor para com aqueles irmãos. Na verdade, quando Paulo fala que ora pela sua igreja, pela igreja que ele montou, é um papel de Paulo como líder estar orando pelas suas ovelhas, ou então pelas igrejas as quais ele cuida, pelas igrejas as quais ele está à frente. E Paulo fala que isso acontece sem cessar, ou seja, era uma coisa normal na vida de Paulo orar pelos cristãos. Era uma atitude normal na vida de Paulo e de seus companheiros estar buscando levar os irmãos em oração diante de Deus. E agora, a partir do versículo 3, nós podemos identificar, agora Paulo começa a falar aos irmãos, e aí nós podemos identificar algumas marcas que tornam o cristão relevante, ou então algumas marcas que o cristão precisa ter para que ele seja relevante, para que ele seja digno de nota no lugar, na comunidade aonde ele vive. E a primeira marca que nós encontramos aí nesse versículo 3, agora o versículo 3, é a marca da saúde espiritual. Para que a igreja seja relevante, a igreja, cada um de nós, a igreja, o conjunto de pessoas que reúnem para adorar a Deus, para que ela seja relevante, é preciso que essas pessoas, é preciso que essa igreja tenha saúde espiritual. E o que é que indica a saúde espiritual? Então vamos para o verso 3. O verso 3, Paulo diz: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da igreja de Tessalônica ser uma igreja nova, ela já mostrava e demonstrava a maturidade cristã porque ela era saudável espiritualmente. Ela possuía, de acordo com esse versículo, as 3 virtudes da vida cristã, que é o quê? Que é a fé, amor e esperança. Quanto ao passado, essa igreja demonstrava a fé porque ela havia firmado a sua fé naquilo que ela cria, na verdade que ela tinha recebido. E aí ela trabalhava em função dessa fé. No presente, ela demonstrava essa fé por meio do amor. Ela se envolvia no amor. Amor entre os cristãos, fraternal, e também o amor para com a pessoa de Cristo, pessoa de Deus. E quanto ao futuro, ela tinha a expectativa, ela esperava e alimentava a segunda vinda de Cristo. Então, essas 3 virtudes a igreja de Tessalônica demonstrava, dando a ela
aquela saúde espiritual que ela precisava ter para ser uma igreja, então, relevante, para ser uma igreja, então, entre aspas, né, importante. Mas a gente pode comentar alguma coisa sobre cada uma delas. No início do versículo 3, a primeira coisa da saúde espiritual é a operosidade da vossa fé. A Bíblia, em várias passagens, fala que a fé precisa produzir obras. Quando a nossa fé ela é robusta, nós trabalhamos com mais afinco na causa de Deus. Isso porque a fé é o motor que impulsiona cada um de nós, é o motor que impulsiona o crente à ação. A fé é que faz com que o crente possa voltar-se para o mundo e se dispor a proclamar o Evangelho. O próprio Paulo fala que a fé, o próprio apóstolo fala que a fé sem obras, ela é morta. Não quer dizer que a obra leva à fé, mas é o contrário. É a fé que leva às obras. Não quer dizer que nós sejamos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Mas quando a nossa fé ela é robusta, nós trabalhamos e aí a nossa fé então se apresenta por meio de obras. Na verdade, essa fé, para que ela seja transformada em obras, é preciso que ela esteja enraizada no nosso coração. Essa semana eu estava vendo um programa de televisão e numa entrevista, foi até um padre que deu essa entrevista, ele frisou muito bem essa questão, ou seja, a fé, nós não podemos simplesmente ter a fé, mas nós precisamos enraizar essa fé no nosso coração. Para quê? Para que nas adversidades essa fé não venha a vacilar. Ou seja, muitas pessoas colocam a fé em determinada situação, e aí quando essa situação falta, ela fala que perdeu a sua fé. Então é preciso que, para que essa fé não venha a vacilar, para que essa fé não venha a faltar, é preciso que ela esteja enraizada no nosso coração. Aí sim, aí ela vai durar e vai perdurar em qualquer situação de vida que nós venhamos a passar. Embora a fé seja um dom que vem de Deus, que procede de Deus, nós podemos deixar que ela atue em nós, ou então nós podemos bloquear que ela se manifeste em nós. Tiago 2, capítulo 2, versículos 14 a 16, Tiago diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se uma irmã ou irmão estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então a fé que nós dizemos ter em Cristo precisa estar enraizada no nosso coração e gerar frutos, e gerar então obras. Mas a saúde espiritual não é só a fé, ela vem junto também o amor, que é a continuação, a abnegação do vosso amor. Abnegação. Abnegação significa um trabalho duro, um trabalho pesado, um trabalho árduo. As pessoas que não têm a sua salvação, as pessoas que não se entregaram a Deus, elas vivem para si próprias. Mas a pessoa que se diz salva por Deus, ela tem que se entregar para o outro. Ou seja, ela tem que estar disposta a trabalhar arduamente por amor. Por quê? Porque agora ela tem um novo motivo de vida, que é amar a Cristo, mas também amar aos outros. E Paulo fala que os cristãos tessalônicos faziam isso. Paulo fala que os cristãos tessalonicenses praticavam esse amor. Até porque Paulo sabia que os cristãos eles tinham costume de acolher os viajantes que estavam pela cidade de Tessalônica. Não deixavam esses viajantes, esses turistas, né, ao léu, sem um teto aonde firmar. E aí Paulo fala que quem ensinou, quem instruiu
a esses irmãos a praticarem esse amor foi o próprio Deus. Quando nós lemos lá no final do 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 9 a 10, Paulo fala justamente isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Por mais que nós amemos, ainda há lugar para amar mais. Paulo está dizendo que não é o suficiente qualquer amor que nós expressamos para com os nossos irmãos. Ainda é possível se doar mais, é possível fazer algo mais pelo nosso irmão. Ou seja, o amor é algo que vai dentro de nós cada dia mais sendo aumentado. Por isso que ele fala, por isso que ele exorta na progressão desse amor cada vez mais. Porque Paulo está dizendo que o amor é algo que se desenvolve na vida de cada um de nós. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O amor cristão, então, ele vem para nós por meio do Espírito Santo de Deus. Esse amor que vem para nós não é apenas sentimento, não é apenas palavras de afeto, mas é um amor que vem para nós e nos leva a trabalhar, nos leva a uma ação concreta, nos leva ao visível, nos leva então a dar frutos, que é totalmente contrário desse simples sentimento de amor que muitas vezes nós ouvimos falar. Gálatas 5:22 começa justamente dizendo isso, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e outras virtudes mais. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas a terceira parte da saúde espiritual que os irmãos tinham, no final do verso 3, da firmeza de vossa esperança. O perdido não tem esperança, mas o salvo tem uma esperança escatológica de que Cristo vai voltar. E não só isso, de que Cristo vai voltar e livrar todos eles das tribulações, das dificuldades pelas quais estão passando, que Cristo vai voltar também para livrá-los da ira vindoura de Deus. É essa esperança na segunda volta de Cristo que faz com que o cristão tenha atitude corajosa, mesmo com a perseguição. Mesmo com perseguição, o cristão age com esperança, age com coragem, porque ele sabe que Cristo vai voltar para buscá-lo, para livrá-lo daquela situação de dificuldade na qual ele, porventura, tenha passado ou então esteja passando. Ou seja, os cristãos de Tessalônica, eles estavam aqui com os pés aqui na terra, mas olhavam para o céu, esperando a volta de Cristo. Se viviam no mundo, mas ao mesmo tempo eles aguardavam a glória de Deus. Nos versículos de 9 a 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, coloca-se justamente essa questão, capítulo 5, de 9 a 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Essa saúde espiritual, fé, amor e esperança, aparece em vários outros textos do próprio apóstolo Paulo. Em Colossenses 1, 4 a 5, ele fala, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Gálatas 5, 5 a 6.
porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então essa tríade que dá ao cristão a saúde espiritual, ela aparece em várias situações e é uma marca da igreja que se torna relevante ou então da igreja que é relevante. No verso 4, nós temos agora uma segunda marca de uma igreja relevante, que é uma igreja formada de pessoas eleitas. Os versos 4 e 5 desse texto de 1 a Tessalonicenses. Então já vimos que para ser relevante precisamos então ter a saúde espiritual e agora para ser relevante nós somos formados de pessoas eleitas. Verso 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ele já começa no versículo 4 dizendo aos irmãos de Tessalônica que mesmo eles sendo gentios, Deus os elegeu também em seu amor. A eleição divina é um tema que Paulo coloca nessas duas cartas, tanto em 1 Tessalonicenses quanto em 2 Tessalonicenses. Mas Paulo não tem receio de afirmar a esses irmãos que eles também eram eleitos de Deus. E essa eleição brota do amor de Deus. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. A eleição, então, é um ato livre de Deus, por meio do qual Deus, de forma livre e soberana, nos escolheu para a salvação por meio de Cristo Jesus. Mas essa eleição, ela desemboca numa responsabilidade nossa, que é vivermos em santidade. A eleição não é uma desculpa para estarmos pecando todos os dias, mas a eleição é um estímulo que cada um de nós tem para a obediência a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ou seja, atitudes que a gente tem que ter mesmo sendo eleitos de Deus. E aí no verso 5, Paulo coloca: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então vamos colocar nesse texto algumas coisas interessantes que Paulo nos diz e que confirmam cada vez mais essa eleição dos irmãos de Tessalônica. Em poder no Espírito Santo de Deus. A palavra que Paulo fala no início do verso 5, chegou até vós tão somente em palavras, mas em poder. Paulo está dizendo que a palavra simplesmente não faz nada no coração do homem se não houver o poder do Espírito Santo agindo por meio dela. Então a pregação de Paulo veio, a pregação dos irmãos vem, mas junto com essa pregação precisa estar o poder do Espírito Santo para transformar o coração da pessoa, para agir no coração da pessoa, para trabalhar no coração da pessoa, para que então ela tenha convicção. O próprio versículo 5 está colocando: em plena convicção. A convicção só vem quando o Espírito Santo coloca no nosso coração que aquela palavra é a palavra verdadeira de Deus para cada um de nós. Aí sim, aí ele age na nossa vida. A convicção de que a palavra é a verdade é através do poder do Espírito Santo dentro de nós. E aí Paulo fala que isso aí, que eles tiveram essa capacidade em função do próprio procedimento deles, apóstolos, no meio do povo. Os apóstolos estavam dizendo que o que eles falavam era o que eles praticavam. A qualidade da mensagem dos apóstolos era confirmada pela sua própria vida e pelo caráter
de cada um deles. Verso 6, no verso 6 e 7 do texto nosso de 1 Tessalonicenses, nós temos agora a terceira marca de uma igreja relevante. Essa terceira marca nós encontramos no versos 6 e 7, que é a marca do exemplo, que é a marca do modelo. Quem é exemplo acaba se tornando um modelo. Então, versículos 6 e 7. O que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses? Com efeito, verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então Paulo está falando aos irmãos que agora a terceira característica de uma igreja relevante é ser então imitador. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos. O que é um imitador? Imitador é aquela pessoa que imita outra. Basicamente, imita em quê? Imita no seu exemplo ou então imita no seu ensino. Paulo está dizendo que esses novos crentes de Tessalônica imitaram o exemplo dele, apóstolo, e também das pessoas que estavam com Paulo, Timóteo e Silvano, Timóteo e Silas. E Paulo está dizendo que ele viu nisso uma grande maravilha. Ou seja, Paulo está dizendo que é maravilhoso quando os ouvintes dele o imitam ou então tornam seus seguidores. Paulo, em duas oportunidades, pede aos cristãos que sejam seus imitadores. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele fala: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas não é só simplesmente ser imitadores. Em quê? E aí Paulo continua, tendo recebido a palavra. A igreja de Tessalônica nasceu saudável porque ela recebeu a palavra verdadeira. Ou seja, a igreja de Tessalônica era uma igreja que imitava correto porque ela tinha uma base certa. Por isso que a igreja cresceu, por isso que a igreja frutificou. Porque ela se baseou na palavra correta, naquilo que diz respeito à doutrina de Cristo. Ela não se baseou na palavra de Paulo, mas no poder que vinha com essa palavra, que é o poder que o Espírito Santo traz e nos esclarece e nos dá o conhecimento daquilo que Deus tem a falar para cada um de nós. Então eles são imitadores porque receberam essa palavra, conheceram essa palavra com poder, mesmo a despeito das tribulações que eles estavam passando. Paulo fala, posto que em meio a muita tribulação. Ou seja, muitas vezes a tribulação serve para muitas pessoas se afastarem do verdadeiro caminho. Mas Paulo está dizendo aí que os irmãos tessalonicenses também tinham as suas dificuldades, também tinham pressões por serem cristãos, mas mesmo assim eles continuaram firmes no caminho, na base que eles escolheram seguir. Mas aí Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz no final do versículo 6, com a alegria do Espírito Santo. Que alegria é essa que o Espírito Santo então trouxe para esses irmãos? É claro que não é essa alegria que o mundo oferece a cada um de nós. Poderíamos dizer então que essa alegria que o Espírito Santo trouxe à vida de cada um daqueles irmãos, como se o que a gente chama hoje de felicidade, ou então o que a gente chama hoje de
paz. Ou seja, a alegria que o Espírito Santo trouxe à vida daqueles irmãos e traz à vida de cada um de nós é uma atitude básica perante a vida. Essa atitude básica perante a vida é algo que permanece, permanente. Não é essa alegria que a gente vê hoje em função de uma situação específica, em função de uma circunstância. A alegria que o Espírito Santo traz, ela perdura independente das condições de vida que a gente atravessa. Mesmo com as adversidades da vida, a alegria que o Espírito Santo traz em nós é aquela alegria que vai durar por toda a eternidade. A dificuldade que nós vivemos, a tribulação que nós vivemos, ela não pode amortecer a verdadeira alegria que o Espírito traz na vida de cada um de nós. A própria Bíblia fala em alguns textos que o Espírito Santo é a pessoa mais importante quando nós vivemos tribulações em nome de Cristo. É Ele que nos sustenta. O poder do Evangelho não é apenas nos livrar da tribulação, mas é nos dar formas e maneiras de enfrentá-la enquanto nós estivermos passando por ela e no final sermos então vitoriosos. Essa alegria que o Espírito Santo trazia aos cristãos de Tessalônica era uma alegria que transbordava mesmo em tempos de dificuldade. 1 Pedro capítulo 4, versículos de 12 a 14, coloca justamente esse papel do Espírito Santo na vida dos cristãos. O que é que ele diz lá nesse texto? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mateus capítulo 10, versículos 19 a 20. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Por isso que a alegria do cristão está no Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos encaminha, Ele é que nos direciona em qualquer situação, sem deixar que a gente caia. No verso 7, Paulo continua dizendo que de sorte que vos tornaste modelo, imitadores, e de imitadores a modelos. O testemunho que os cristãos deram e dão, alcançou tantas pessoas, moveu tantas pessoas, impressionou tantas pessoas. Ser modelo é deixar uma impressão desejável na vida daqueles que estão à nossa volta. E Paulo então fala e exorta esses cristãos que eles continuem a ser exemplares, que eles continuem a marcar a vida daqueles que estão à sua volta. Continuem a ser então relevantes, que é o título da nossa lição, a igreja relevante. William Hendrickson fala o seguinte: quem não foi imitador não pode ser exemplo. Para sermos exemplo é preciso que nós sejamos também, primeiro, imitadores. E aí Paulo está dizendo justamente isso. Vocês foram meus imitadores, foram de Cristo, e agora vocês se tornaram um modelo aonde estão. Ou seja, agora vocês estão impressionando a vida dos outros e se tornando também motivo de serem imitados. Essa é uma característica, então, da igreja relevante.
A quarta característica nós encontramos no verso 8 do nosso texto de 1 Tessalonicenses. Vamos lá então, verso 8. Diz-nos o quê? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A palavra-chave aí é repercutiu. Ou seja, para sermos uma igreja relevante, é preciso que a nossa vida fale. Não é preciso que a gente fale, mas é preciso que a nossa vida fale. É esse termo repercutiu. Repercutir quer dizer ressoar, quer dizer o som de um trovão, quer dizer ressoar de uma trombeta. E os cristãos de Tessalônica estavam sendo esse trovão. Os cristãos de Tessalônica estavam ressoando o som dessa trombeta. Por quê? A vida deles ecoava e repercutia em todos os lugares. Aonde quer que Paulo fosse, Paulo via e ouvia da igreja de Tessalônica. O próprio texto fala, mas por toda a parte. Todos então falavam do exemplo de fé daqueles irmãos. Todos falavam do exemplo de amor daqueles irmãos. Todos falavam do exemplo de esperança daqueles irmãos. Todos falavam da fé, da saúde espiritual, da alegria daqueles irmãos. Para sermos uma igreja relevante, é preciso que então a nossa vida fale. É preciso então que a nossa vida seja essa trombeta que a todo momento mostra quem é que dirige, quem é que orienta, quem é que está à frente da nossa vida. E a última característica de uma igreja relevante, nós encontramos aí nos versos 9 e 10, os dois últimos versos do capítulo 1, que nada mais é que viver a expectativa. Para sermos uma igreja relevante, é preciso que a gente então viva a expectativa. Viva com expectativa. Que expectativa? A expectativa da segunda vinda de Cristo. O verso 9, o que é que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A primeira parte do versículo 9, ela continua na questão da vida que fala, mas no final ele coloca do versículo 9, coloca, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Convertestes a Deus vivo e verdadeiro. Os irmãos de Tessalônica viviam num lugar onde os ídolos eram a grande temática. Ou seja, o povo de Tessalônica era um povo também que servia a muitos deuses. Tinham muitos ídolos aonde eles então se prostravam e adoravam. E Paulo está dizendo que esses irmãos então foram transformados de tal forma que eles deixaram os ídolos. Ou seja, Paulo está dizendo que os irmãos demonstraram um verdadeiro arrependimento porque eles mudaram a sua mente. E o mudar a mente está justamente nesse termo, deixando os ídolos. E não só mudaram a sua mente, mas eles então se entristeceram pelo pecado. E aí Paulo fala o seguinte, eles eram escravos dos ídolos, e agora eles então transformaram as suas mentes, agora eles se livraram desses ídolos, e agora eles estão livres? Não. Paulo não fala disso, Paulo não fala isso. Paulo fala que eles se converteram para agora serem escravos, entre aspas, de Deus.
Porque ele fala logo depois que ele diz que eles deixaram os ídolos e se converteram, Paulo diz para o quê? Para servir, diz. Ou seja, Paulo está dizendo que eles trocaram a sujeição. Antes eles eram sujeitos aos ídolos, agora eles estão sujeitos a Deus. Agora eles são escravos de Deus. Agora eles vão servir ao Deus. Só que ao Deus vivo, no final do verso 9, vivo e verdadeiro. Ou seja, eles não mais servem a um Deus morto. Eles não mais servem a um ídolo sem vida. Agora eles servem a um Deus que está vivo, que é verdadeiro e que também dá vida a todos. Todos os seres vivos é o resultado. São vivos porque Deus assim permitiu. Ou seja, eles saíram de uma escravidão, agora eles estão servindo ao Deus vivo, verdadeiro, que transformou as suas mentes, que fez com que eles mudassem a trajetória de vida. E aí, no versículo 10, Paulo demonstra a expectativa que aqueles irmãos passaram a ter. No verso 10 ele diz: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aguardarmos, ou seja, os irmãos abandonaram os ídolos para esperar de forma alegre, feliz, paciente, confiante a vinda de Cristo. Não é apenas crer que Cristo vai voltar, mas é estar preparado para a sua volta. É a mesma coisa que a gente faz quando nós vamos receber uma visita em casa. Vai chegar uma visita em casa, ela avisa: eu vou te visitar aí, passar o final de semana com você. O que é que você faz? Você fica parado esperando ela chegar? Não. Você prepara a cama, prepara o forro, prepara o lugar onde ela vai ficar, prepara o banheiro para tomar banho, compra comida, compra alimentos para poder fazer coisas diferentes para essa pessoa. É a mesma coisa para nós que esperamos a segunda vinda de Cristo. Nós não podemos esperar a segunda vinda de Cristo parados, como espectadores, mas nós precisamos aguardar isso de uma forma dinâmica. Aguardar a vinda de Cristo é estar de forma dinâmica, esperando que Ele volte. Paulo adverte aos cristãos que eles precisam estar atentos e despertos para essa expectativa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 e 6, ele coloca justamente isso. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, que é o dia da vinda de Cristo, como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O que é que ele diz no final? Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A expectativa da segunda vinda de Cristo tem que ser uma expectativa de trabalho. Tem que ser uma expectativa que nos leva à sobriedade, que nos leva a vigiar, para que a nossa vida continue santa nessa espera. E aí Paulo fala a quem ele ressuscitou no verso, a quem ele, o seu filho, né? A quem ele ressuscitou. Essa certeza que os irmãos tinham de que Cristo ressuscitou é que gerava neles a esperança de que Cristo iria voltar para buscá-los. A ressurreição era a garantia do poder de Deus para libertá-los e levá-los então à presença de Cristo. Se Cristo estivesse morto, eles não teriam essa expectativa, essa esperança. E aí eles sabiam então que Cristo iria, na sua volta, tirá-los, libertá-los da ira vindoura. O que é essa ira vindoura? É a retribuição de Deus ao pecado. É a justa reação de Deus diante da maldade. E os irmãos sabiam que a volta de Cristo tiraria deles essa ira de Deus. Romanos 5:9 diz: logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. 5, então, características que precisamos ter para sermos uma igreja relevante. E aí, então, podemos fechar com algumas observações para que nós possamos pensar e buscar, né, claro, em Deus realizar cada uma delas. Primeira lição que nós podemos tirar é um questionamento. Esse questionamento seria o seguinte: tenho ajudado a fazer com que a minha igreja, eu, seja um modelo no Senhor? Esse é um questionamento que precisamos buscar dentro de cada um de nós responder. Se eu tenho sido realmente um modelo, se eu tenho buscado tornar a minha igreja, a minha congregação, um modelo. Uma segunda questão que a gente precisa estar revolvendo na nossa mente. Temos vigiado, temos estado acordado nessa expectativa da volta de Cristo? Estamos vivendo de forma prudente, assim como fala Mateus 24, 44 a 51, na espera da volta de Cristo. Precisamos também estar pensando um pouco sobre essa questão. Uma terceira questão que precisamos estar buscando raciocinar e meditar a cada dia é como está a nossa fé. A nossa fé ela é só algo superficial no nosso coração, ou essa fé já criou raiz, já está firmada, já está desenvolvida dentro de cada um de nós? Essa fé já transformou a minha vida numa vida de ação, numa vida operosa? E uma última observação que a gente precisa ter é orar. Precisamos estar sempre orando pelos irmãos que congregam conosco. A oração, meus irmãos, é a força que está por trás das grandes transformações do cristianismo no nosso dia a dia. A prática da oração é um exercício que ajuda tanto a nossa alma como a nossa mente. E quando nós oramos, é claro, pelos outros, nós aumentamos e aperfeiçoamos a nossa comunhão, tanto com a igreja, com os irmãos, quanto também a nossa comunhão com Deus. Que Deus então nos ajude, nos abençoe e possa estar nos esclarecendo cada vez mais a sua palavra. Leiam, releiam a nossa lição e busquem dentro dela, com certeza cada um vai achar muito mais lições importantes de como ser uma pessoa relevante na sua igreja e, ao mesmo tempo, como ser uma igreja relevante na sociedade onde vive. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Até mais.